Se você está sofrendo com uma separação, ouça essa palavra até o fim. Respire por um instante. Antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que não chegou aqui por acaso. Talvez você tenha aberto este vídeo porque o silêncio da sua casa começou a fazer mais barulho do que qualquer conversa. Talvez você olhou para o lado e percebeu que aquele lugar que antes era ocupado por alguém agora está vazio. Ou talvez porque você simplesmente não sabe mais como continuar depois que uma história que parecia tão importante chegou ao fim. Seja qual for o motivo, eu quero pedir apenas uma coisa. Fica comigo até o final desta mensagem. Não porque eu tenha uma fórmula para apagar a sua dor. Eu não tenho. Também não porque eu vá dizer que amanhã tudo estará resolvido. Porque talvez não esteja. Mas porque, enquanto você escuta estas palavras, eu gostaria que você deixasse esse peso descansar por alguns minutos. Hoje, esta conversa é só entre nós. E quem sabe no final dela, o seu coração esteja um pouco mais leve do que estava quando você iniciou o vídeo. Hoje eu tenho uma palavra para você. Uma separação machuca de um jeito diferente. Ela não leva embora apenas uma pessoa. Ela leva embora planos, rotinas, conversas, costumes, lugares, datas especiais, sonhos que existiam apenas porque vocês imaginavam o futuro juntos. E é justamente por isso que dói tanto. Porque quando o relacionamento termina, muitas vezes parece que uma parte da nossa própria identidade também foi embora. Talvez você esteja se perguntando onde foi que tudo começou a dar errado. Talvez esteja revivendo conversas antigas, pensando naquilo que poderia ter dito, naquilo que não deveria ter feito, ou imaginando se em algum momento existia uma forma de impedir esse fim. A mente faz isso. Ela tenta encontrar respostas para diminuir a dor, mas, na maioria das vezes, encontra apenas mais perguntas. E isso cansa demais. Talvez você acorde todos os dias com aquela esperança silenciosa de receber uma mensagem. Talvez você ainda olhe as redes sociais, cada notificação faz seu coração acelerar por alguns segundos. Você talvez diga para pessoas que está tudo bem, mas quando fecha a porta do quarto, desaba. E sabe o que eu quero que você entenda? Você não é fraco por sentir isso. Você está vivendo um luto. Sim, um luto. Porque toda despedida importante também é um luto. Não é apenas a perda de alguém. É a perda de uma fase da vida. E toda perda precisa ser respeitada. Precisa de tempo. Existe uma frase que poucas pessoas dizem. Elas costumam falar: segue em frente, esquece isso, parte para outra. Como se fosse simples, como se o coração obedecesse ordens. Mas o coração não funciona assim. Ele precisa de tempo, precisa entender, precisa reorganizar aquilo que foi quebrado. Então, por favor, não tenha vergonha do tempo que você está levando para cicatrizar. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo. Talvez o que mais esteja machucando não seja nem a ausência da outra pessoa.
Talvez seja a sensação de rejeição, a sensação de não ter sido suficiente, de olhar para si mesmo e pensar: o que havia de errado comigo? Essas perguntas podem machucar muito, porque quando a autoestima já está ferida, qualquer silêncio parece uma confirmação das nossas inseguranças. Mas deixa eu lhe dizer algo com muito carinho. O fim de um relacionamento não determina o seu valor. Repita isso dentro de você. O fim de um relacionamento não determina o seu valor. Nem toda história termina porque alguém era insuficiente. Às vezes termina porque duas pessoas seguiram caminhos diferentes. Às vezes termina porque o amor mudou. Às vezes termina porque havia dores que nenhum dos dois soube resolver. Ou às vezes termina por erro um do outro, mas isso vale para o outro. O erro do outro vale para ele, não para você. Isso não transforma ninguém em alguém sem valor. Talvez você esteja tentando parecer forte para todo mundo. Você trabalha, sorri, conversa, resolve problemas, mas por dentro sente como se estivesse carregando uma mochila cheia de pedras e ninguém percebe. Porque algumas das maiores batalhas acontecem em silêncio. São aquelas lágrimas escondidas no banho, aquela música que você evita ouvir, aquele lugar que você mudou de caminho para não passar, aquela foto que você ainda não conseguiu apagar. São pequenas coisas, mas que pesam muito. Eu queria que, por um instante, você fechasse os olhos. Imagina que a tua vida é um livro. Durante muito tempo, um capítulo foi escrito ao lado dessa pessoa. Você riu, chorou, amou, fez planos, acreditou. Agora esse capítulo chegou ao fim. E sabe qual é o problema? Muita gente acredita que quando um capítulo termina, o livro inteiro acabou. Mas não acabou. Você ainda está escrevendo. Talvez agora seja impossível acreditar nisso. Talvez você esteja pensando: você não conhece a minha história. É verdade, eu não conheço. Mas eu conheço uma coisa. A vida tem uma capacidade impressionante de abrir caminhos quando nós acreditamos que tudo terminou. E talvez hoje você ainda não consiga enxergar esses caminhos. Tudo bem, você não precisa enxergar o final da estrada, só precisa dar o próximo passo. Existe uma imagem que sempre me faz refletir. Depois de uma tempestade muito forte, algumas árvores ficam completamente diferentes. Galhos quebrados, folhas espalhadas pelo chão. Quem passa por perto pode pensar que aquela árvore nunca mais será a mesma. E realmente não será. Mas isso não significa que ela morreu. As raízes continuam vivas. Novas folhas aparecem, novas flores. Quem olha meses depois quase não imagina o tamanho da tempestade que ela enfrentou. Talvez você seja essa árvore hoje. A tempestade passou, deixando marcas. E tudo que você consegue enxergar são os galhos quebrados. Mas existe algo dentro de você que continua vivo. Existe uma força que nem a dor conseguiu arrancar, mesmo que agora você ainda não consiga perceber. E é sobre essa força que nós vamos conversar agora. Se você continuou comigo até aqui, eu quero agradecer, porque eu sei que quando o coração está machucado, até ouvir uma mensagem inteira pode parecer difícil. Às vezes,
tudo o que queremos é que a dor passe logo. Mas algumas dores não vão embora porque o tempo simplesmente passou. Elas começam a diminuir quando nós mudamos a maneira como olhamos para elas. E talvez seja exatamente esse momento. Eu quero fazer uma pergunta. Não precisa responder em voz alta. Responda apenas para você. Quem era você antes desse relacionamento começar? Pense por alguns segundos. Quais eram os seus sonhos? O que faziam os teus olhos brilharem? O que você gostava de fazer sozinho? Quais eram os lugares que você queria conhecer? Quais eram os planos que existiam antes de essa pessoa entrar na sua vida? Talvez você, neste momento, esteja percebendo agora que faz muito tempo que não pensa nessas perguntas. Sabe por quê? Porque quando amamos alguém, é natural compartilhar sonhos. O problema acontece quando, sem perceber, deixamos de construir a nossa própria história para viver apenas a história da outra pessoa. E quando tudo termina, sentimos como se tivéssemos perdido a nós mesmos. Mas talvez você não tenha se perdido. Talvez apenas tenha se esquecido de quem é. E existe uma grande diferença entre estar perdido e estar esquecido. Quem está perdido não sabe para onde ir. Quem apenas se esqueceu de si, aos poucos começa a voltar para casa. E essa casa é o seu próprio coração. Existe uma cena que talvez represente exatamente o momento que você está vivendo. Imagina uma casa depois de uma mudança. Os móveis foram retirados, as paredes parecem maiores, tudo parece vazio. Durante alguns dias aquela casa dá uma sensação estranha, mas o vazio não significa que ela deixou de ser uma casa. Significa apenas que existe espaço para algo novo. Talvez o seu coração esteja assim. Você olha para dentro e só consegue enxergar o vazio. Mas, e se esse vazio não for apenas ausência? E se ele também for espaço? Espaço para reconstruir, para amadurecer, para vir uma nova pessoa, uma pessoa com sonhos, objetivos renovados. Espaço para descobrir uma versão sua que ficou esquecida durante muito tempo. Eu sei, talvez você ainda ame essa pessoa. Talvez enquanto escuta essas palavras, uma parte de você ainda deseja que tudo volte a ser como antes. Isso é humano. O coração nem sempre acompanha a decisão da vida. Mas existe uma pergunta importante. Se essa pessoa voltasse hoje, você voltaria porque existe amor? Ou você voltaria apenas para não sentir a dor da saudade? São coisas diferentes. Muitas vezes confundimos saudade com o destino. Confundimos carência com amor. Confundimos medo da solidão com vontade de recomeçar. Por isso, antes de pensar em reconstruir um relacionamento, talvez seja preciso primeiramente reconstruir você. Hoje eu quero deixar aqui um pequeno desafio. Pode parecer simples, mas ele tem um poder enorme. Pegue um papel, não faça isso apenas na sua mente. Escreva. Na parte de cima você vai colocar a pessoa que eu quero voltar a ser. Depois, escreva 5 coisas, 5 pequenas atitudes que faziam bem para você. Talvez caminhar, ouvir música, ler, enfim, não importa o que seja. Escolha apenas uma delas, não 5, uma. E amanhã faça isso.
Você vai escrever 5 coisas e depois você vai escolher apenas uma para amanhã você começar a fazer, a colocar em prática, mesmo sem vontade. Porque a cura raramente começa quando a vontade aparece. Ela costuma começar quando damos um pequeno passo, apesar da falta de vontade. Existe uma mentira que a dor conta. Ela diz: você nunca mais será feliz. Mas perceba, ela não diz: hoje você está triste. Ela diz: nunca. E é exatamente aí que a dor mente, porque ela tenta transformar um momento em uma sentença para a vida inteira. Só que nenhuma estação dura para sempre. O inverno parece eterno quando estamos vivendo nele, mas a primavera sempre chega. Talvez devagar, talvez silenciosa, mas ela chega. Se hoje você sente que perdeu alguém importante, eu quero lembrar uma coisa. Você não pode perder a si mesmo tentando recuperar quem decidiu seguir outro caminho. Guarde essa frase, eu vou repetir. Você não pode perder a si mesmo tentando recuperar quem decidiu seguir outro caminho. Proteja o seu coração, cuide da sua saúde, durma, alimente-se, converse com pessoas que fazem bem para você, chore quando precisar, mas acima de tudo, não abandone a pessoa que continuará com você pelo resto da sua vida. Essa pessoa é você, sim, você mesma. Sabe qual é uma das coisas mais bonitas da vida? É que nós nunca sabemos onde um novo começo está escondido. Talvez ele esteja em uma amizade que você ainda vai conhecer, ou um trabalho, em uma viagem, talvez em um sonho antigo que você decidiu retomar, talvez até em um amor que hoje você nem consegue imaginar. Mas tudo isso só poderá acontecer se você continuar caminhando para frente, não voltando para trás. Quem parar diante da dor nunca descobre o que existia depois dela. E antes de terminar, eu quero que você faça uma última coisa. Coloque a mão sobre o seu coração, respire profundamente e repita devagar, acreditando ou não. Eu não sou definido pelo fim dessa história. Mais uma vez, eu não sou definido pelo fim dessa história. E mais uma vez, eu ainda tenho vida para viver. Eu ainda tenho vida para viver. Talvez hoje essas palavras pareçam distantes, mas continue repetindo. Há dias em que a esperança chega primeiro pela boca antes de alcançar o coração. Se ninguém disse isso para você hoje, então permita que eu diga. Você não é um fracasso porque o seu relacionamento terminou. Você não vale menos porque alguém foi embora. Você não perdeu a capacidade de amar. E principalmente, você não perdeu o direito de ser feliz. A sua história não terminou aqui. Este é apenas um capítulo doloroso, um capítulo que talvez deixe cicatrizes, mas cicatrizes não existem para lembrar apenas que fomos feridos. Elas também lembram que sobrevivemos. E eu acredito que algum tempo depois, quando você olhar para trás, vai perceber que a pessoa que saiu dessa tempestade é muito mais forte, mais madura e mais consciente do seu valor do que aquela que entrou nela. Então, por favor, não desista de você, mesmo nos dias em que tudo parece pesado, mesmo quando sentir vontade de voltar apenas porque tem medo de seguir em frente. Escolha apenas continuar, um dia de cada vez, uma manhã de cada vez. Continua.
Quando esse vídeo terminar, não leve apenas essas palavras. Leve a certeza de que por mais escura que pareça essa noite, nenhuma noite dura para sempre. O sol sempre encontra um jeito de nascer outras vezes. E eu espero de todo o coração que quando esse novo amanhecer chegar, você também consiga olhar para o espelho e perceber que apesar de toda a dor, você permaneceu de pé. E às vezes permanecer de pé já é um grande milagre de um recomeço. Um beijo no coração.